Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa do nosso quintal. Hoje é dia 5 de junho de 2025. A nossa conversa vai se desenvolver aqui neste ambiente de estúdio virtual, mas a conversa está a ser desenvolvida a partir de Roma. Eu estou em Roma e o meu convidado também está em Roma. Como puderam ver aí no cartaz, porque até o meu convidado de hoje tem muita obra literária já divulgada, tem muitas pausas fotográficas, digamos, profissionais, mas eu não tive tempo de fazer como faço os outros. Não, Eh, não, não, não precisa. Não precisa. É mas entre irmãos jornalistas. Então, isso quando se encontra personalidades, vai bem. Mas não estamos mais para fazer perguntas. E hoje calha que queremos conversar entre jornalistas. Não. entre jornalistas, de facto, de facto. Tenho o prazer de apresentar para todos vocês o Dr. Lopes, não é? O Filomeno Lopes. Ele é jornalista e trabalha propriamente com a Rádio Vaticano. E para quem acompanhou em língua portuguesa, o insediamento, não, mas a eleição e a apresentação, a Sim, aparição do Papa, o Papa Leão 20, Leão 14. sim, sim. Portanto, na edição portuguesa, o Filomeno Lopes esteve lá, portanto, a nos ilustrar com a sua voz e os outros companheiros que estavam com ele no estúdio. Então, Filomeno Lopes, ele nasceu em Guiné-Bissau, residente cá na Itália há bastante tempo, tem várias obras escritas, tem muitos livros escritos, mas um outro dia eu irei o convidar para falar dos seus livros, porque tem livros muito interessantes, muito interessantes. E para quem acompanha o Bem-Aja há bastante tempo, quero conectar o nome de Filomeno Lopes com outro ilustre, célebre filósofo africano que já cá esteve mais de 3 vezes, o professor Sim, Ngüenya, de sim. Moçambique. Portanto, Bueno. eles são muito amigos, frequentaram também a universidade, penso, frequentaram juntos, não? Sim, sim. Eh, Eles estavam sim, anos mais à frente, mas sempre a mesma Universidade Gregoriana, sim, sim, de fomos facto. colegas. Estudamos sempre juntos, enfim, sim. Mas, doutor Filomeno, penso que também tem estado a lecionar numa das universidades católicas, se não me engano, se não me Bom, foge. é a Universidade dos Jesuítas dos Estados Unidos da América. Quer Ah, dizer, há vários anos eles têm mandado alunos que uhum, vêm para Roma estudar aqui durante um semestre. Portanto, uhum, fazem o primeiro semestre aqui e depois o uhum, segundo semestre voltam para os Estados Unidos. Isso é a maneira que eles escolheram. Como esses alunos são bem jovens, são máximo 18 até 20, 22 anos, mais ou menos. uhum, Então, é para lhes ter aqui a partir de Roma, ajudar já naquela fase, ter uma visão um pouquinho mais aberta, não? uhum, Do que a realidade só dos Estados Unidos, enfim. Então, eu normalmente leciono dois cursos com eles. Um curso é sobre filosofia africana e uhum. outro é sobre business ethics, Ok, ética de business, mais ou menos uhum, é isso, sim. ok, ok. Tenho Portanto, a ética contribuído. no mundo dos negócios de forma profissional. Sim, sim, sim. Uhum, É uhum. isso. Então são essas matérias que costumo ensinar já há vários anos a esta universidade, sim, sim, dos Ok, Estados Unidos, dos jesuítas dos dos Estados Unidos. jesuítas. Doutor, É. fugindo um pouco da praxe, digamos, científica, a formalidade, eu queria dar aqui uma nota muito interessante. Sim, Eu sou muito observador, não é? Das nossas comunidades africanas, digo comunidades no lato senso, sim, sim. e eu procuro fazer também assim uma comparação em termos de postura, né? Postura, e vejo que o africano,
o africano ocidental, não é? Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, em termos do saber e em termos do fazer, eu penso que é um grupo de africanos que de facto sabe espelhar bem a ética no mundo dos negócios. E Ah, são grandes negociadores. e sobretudo Senegal também, hein? Sim, 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 sim. Os Os senegaleses senegaleses, são, os são guineenses, excepcionais. Sim, sim. devemos tirar chapéu e Sim. aprender muito com os nossos irmãos africanos aí da África Acho, Ocidental. acho que isso já vem de longe, desde a época do Império do Mali, depois o Hum, Império Songhai, etc. Sempre houve essa comercialização constante, não? uhum, Depois, este tipo de comercialização também, que foi durante, por exemplo, na Guiné-Bissau, durante a época da luta para luta de libertação, foi também um dos fatores que foi utilizado para se aproximar mais povos, enfim, porque este comércio permitia de qualquer das formas resolver um pouquinho, e talvez até Cabral dizia isso mesmo, uhum, a questão étnica, não? Porque esses encontros iam de qualquer das formas desmoronando aquele mundo, não? uhum, E o fato também que os portugueses nada fizeram para impedir isso, uhum. isso conseguiu também mobilizar, misturar muita gente, sim, sim. Então é uma boa arma, mas eu acho que vem já dessa época em que toda essa região foi sempre uma região muito profícua desse ponto de vista do intercâmbio comercial. Sim, Intercâmbio comercial. De sim. facto, de facto. Ok, penso que temos tempo para desenvolver aquilo que for possível desenvolver aqui, uma vez que vamos falar dos PALOPs, Sim. portanto, as suas lideranças ou o sonho destes povos ao portanto, desenharem o desiderato das independências e o desenvolvimento dos seus povos, não é? Estamos a falar de Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e recentemente, há uns 7 anos, não, 7 anos não, nos 2014, penso, se não me engano, 2014 ou 2017, a Guiné Equatorial também, Vai portanto, ingressar, se tem a ingressou ingressar a CPLP. a CPLP, Sim, porque sim. fazendo também uma verificação, é que não existe uma organização institucionalizada dos PALOP. Não sei se me Bom, engano, doutor. houve a última reunião que eles fizeram e precisamente parece que foi em Angola, depois Uhum, já de vários anos que já não se fazia, hum, não? E parece ainda no ano passado, em 2024, houve esse encontro que, uhum, pelos vistos, parecia que iam reavivar certas ok. coisas que, como dizia Cabral, sabe, a luta criou raízes. E estas raízes foram tão profundas que eu me recordo que quando eu vim aqui, bom, Uhum, eu vim simplesmente como guineense e chegando aqui eu encontrei gente de outros países africanos, não de expressão francófona ou anglófona, etc. Bom, muito embora eu esteja muito próxima do Senegal, mas espontaneamente, não necessariamente por questões da língua, mas eu me uhum, sentia mais à l'aise com os angolanos, os moçambicanos, etc. Era uma oportunidade para mim, porque a gente uhum, só ouvia falar, dada a distância, não? Então, estando aqui em Roma, foi muito mais fácil encontrar essas. Daí, a irmandade com o Severino e o Domingo das Neves, tantas pessoas que eu conheci aqui, não? uhum, Que são angolanos. Quer dizer, isso faz parte por causa dessa luta comum uhum, que foi feita sob a bandeira da CONCP e depois que mais tarde, depois das independências, se falou mais dos PALOP. E é pois, pena que desde que se começou a falar da CPLP, eu não tenho nada contra isso, que é uhum, uma coisa um pouquinho mais global, etc., incluindo também Portugal, tudo isso, etc. É interessante, não tenho nada contra isso, mas
esse facto eu acho que é uma pena não continuar nessa esteira, também porque nós, dos PALOP, ainda estamos muito aquém do desenrolar do processo em termo panafricano de per si em relação aos outros. Não nos tomam nunca a sério em quase nada. Raramente se recordam que nós existimos. Ora, os PALOPs foram fortes quando se uniram. Uhum. Então, eu vejo hoje, por exemplo, todo o Sahel, aquilo que no Sahel está a acontecer, essa federação que eles querem, Uhum. parece uma coisa nova, mas parece uma coisa nova porque as pessoas nunca, digamos assim, estudam verdadeiramente a história dos PALOP. Porque se vai para a história, você vai se aperceber que, no fundo, os PALOP foram os primeiros que se uniram como povo, não porque tinham uma língua, não, porque eram irmãos dominados pelo mesmo colonizador e que a língua colonial facilitava, mas não era o elan importante para esta unidade. Então, conseguiram se unir. Não? Fomos os primeiros que se uniram para fazer uma revolução no continente. Não? E hoje as pessoas falam do Sahel como se fosse uma realidade nova. Mas isso eu não dou culpa a eles, eu dou culpa mais a nós. O que é que nós temos feito para fazer conhecer, no fundo, um processo da luta de libertação que fez o orgulho de toda a África e que nos valeu o nome de combatentes anônimos da causa das Nações Unidas. Do combatente anônimo da causa das Nações Unidas. Se vejo depois hoje, depois dos quase 50 anos, o que está a acontecer hoje, meu irmão. De facto, meu irmão, eu vou te chamar irmão, doutor Filomeno. Pronto, vamos na cultura, porque nós estamos a viver na Itália, né? E também sofremos um pouco dessa influência. Mas sempre, sempre com aquela vénia das suas funções, do seu profissionalismo e do gabarito que gozas. Falando mesmo deste ser pioneiro de revolução, indo observar historicamente os outros países, embora que alguns ganharam as independências muito antes do que nós, mas o processo das independências de outros países, principalmente os francófonos, os anglófonos, não foi semelhante como as nossas. Nós fizemos lutas armadas e por aí. Outros foram negociatas, foram concessões e por aí. Hoje, os palopes saíram, digamos assim, é como se não estão mais no mapa daquela identidade africana. Os palopes hoje não inspiram mais os outros africanos. Será que estes 5 países dos palopes, incluindo Guiné Equatorial, perderam o senso, perderam o rumo, perderam a bússola da identidade de serem africanos, doutor Filomeno? Bom, sabe, cada época tem que saber detectar os desafios e ser capaz de se mobilizar para enfrentar aqueles desafios. O processo da luta de libertação, próprio Marcelino dos Santos, eu recordo, que era presidente da CONCP, ele foi presidente e secretário primeiro, depois presidente por algum tempo. Ele disse-me numa entrevista que eu fiz com ele disse assim: para nós, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, o essencial é nunca esquecermos que a luta de libertação foi um processo de construção de valores humanos para a construção de futuras pátrias humanas. Isso, para além daquilo que diz o Marcelino dos Santos, isso foi reconhecido por todos nós. Então, eu acho que a sua pergunta teria duas dimensões. A primeira é o que foi a luta de libertação
que tanto a África admirou de nós. Nós, geralmente, quando falamos do processo da luta de libertação, falamos de guerra de independência. Ok? Mas a luta de libertação, assim apresentada, está mal contada. Porque o processo, pelo menos no caso da Guiné, e essa é a coisa que eles, de facto, digamos assim, condividiram, partilharam. Antes de mais, foi um lugar epistemológico. Quer dizer, o lugar de produzir conhecimento partindo da realidade da terra e dos nossos povos, para dialogar com os nossos povos e colocar o povo na altura de poder fazer uma revolução, quando, efetivamente, como dizia Cabral, no início desse processo, o povo praticamente não tinha quase nada a dar, mas deu-se a luta, com tudo si mesmo. Então, esse processo tinha 4 fases. A fase aquilo que eles chamavam resistência. A resistência é que é tirar uma coisa para pôr a outra. Eles queriam tirar o Estado colonial, com todas as suas consequências, para construir um outro Estado, não, com base na justiça e na igualdade no trabalho, etc, etc. Não? E para isso foi necessário passar por 4 fases. Portanto, a resistência política, a resistência que devia formar, primeiro de tudo, a unidade, não? Formar um povo, a consciência nacional, e depois a resistência cultural, porque eles diziam, antes mesmo de ser uma luta contra a colonização, isso é um processo de luta da verdade contra a mentira. E, sobretudo, tirar do povo aquilo que é o pior mal do qual sofria, que é o medo. Medo de não ter isso, medo de não ter aquele outro, medo de não ser... Medo de tudo, não? Enfim. E então, esse é um processo daquilo que é a resistência cultural. Tirar na cabeça a forma como o outro nos formou, para, a partir da nossa cultura, voltarmos a ser sujeitos de nós mesmos, não? E depois a resistência econômica. E também, só no último momento, que se foi introduzindo a resistência militar armada. Mas mesmo assim, não, eles não insistiram muito na questão de forças armadas, mas eram militantes armados, não? Em que, portanto, o essencial, em primeiro lugar, era o povo, era o país. Em segundo lugar, o povo que luta para o seu país, e em terceiro lugar, o partido ou movimento, só a Guiné-Bissau e Cabo Verde na altura já tinham um partido, Angola e Moçambique ainda eram movimentos, etc. Sim, enquanto instrumento que o povo está a usar para lutar para o seu país e para o próprio povo. Então, são esses elementos essenciais. Portanto, a primeira coisa é que o processo da luta de libertação foi-nos contado mal. Por quê? Porque, mesmo como dizia, por exemplo, Cabral, até quando nós fazíamos tudo em termos de resistência cultural, econômica, política, etc., os outros africanos até sim nos escutavam, mas não nos levavam a sério. A partir do momento em que introduziram a 4ª dimensão do processo da luta de libertação, que é a luta armada, ali todo o olhar da África modificou. Agora, caro irmão, você pode perguntar por quê? Por uma razão muito simples. Porque enquanto você estava na resistência cultural, resistência política, resistência econômica, o mesmo estava a ser feito com o panafricanismo e negritude. Mas os PALOPs impuseram uma terceira dimensão. É por isso, talvez, que estamos a ver agora este empolgar
Sim. de muitos países a fazerem agora, tanto os francófonos a fazerem a resistência O que militar. nós fizemos na altura, sim. Está a ver? Então, a partir daquele momento, nós continuamos a dizer panafricanismo, negritude. Não, houve um terceiro momento, que é exatamente aquele que trouxeram os palopes. E que o Argemino fala de palopicidade, temos que encontrar uma noção, uma palavra para edificar, para mencionar esse período. Uhum. Isto é, o período no qual se sai exclusivamente de uma luta que era simplesmente de cabeça, de gente formada, de líderes, etc., para restituir a luta ao próprio povo. Por isso que a um certo momento Cabral diz que a maior poesia que os nossos países escreveram foi conseguir, com um projeto político, não? E capacitar o nosso povo, pô-lo as armas na mão e fazer com que ele lutasse por razões políticas. Isso é a maior coisa que nós fizemos. Por isso, o ato, a quarta fase, foi sempre considerada logo ato e fator de cultura, quer dizer, é o povo que está a fazer a sua luta, não são simplesmente intelectuais. Não sei se você está a entender. Então, Estou a perceber. sim, essa é a outra dimensão que os palopes trouxeram. E, de facto, aquela dimensão não fez com que depois, no fundo, Portugal perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Agora, não sei se isso foi um bom ou foi mau, etc. Isso é outro assunto. Mas o fato é que isso fez com que nós tínhamos já aquilo que os irmãos das ex-colônias francesas hoje estão a lutar, quer dizer, a soberania. A soberania. Sim. Mas agora, porque nós conquistamos, o povo conquistou. Entendeu? Então, é essa dimensão que eu acho que é muito importante de sublinhar. Sem a nossa dimensão dos palopes, o panafricanismo e a negritude seriam simplesmente questões literárias. Sim. Mas nós conseguimos entrar naquele diálogo através das três fases primeiro, mas incluímos uma nova, e que fez o orgulho de toda a África, porque depois toda a África contribuiu para o bom desfecho das independências dos nossos países e povos. Mas observando todo este percurso, os nossos povos pegaram em armas, entenderam, digamos, este apelo, esta mensagem dos líderes da altura. Só que nota-se, Dr. Filomeno, uma disparidade, não é, entre os palopes e os francófonos. Sim. Em termos da negritude, sim. Não é? A parte cultural é que os palopes parece que ficaram um pouco mais arretrados, não é? Ficaram mais atrasados em relação aos outros povos. Do Sim, lado da soberania, em vez, os palopes estão muito mais avançados, isto sim. Agora, sim. será que aqui onde vem a nossa preocupação em perguntar se os palopes estão desviados? Ok, Muito, aqui tem uma palavra muito importante que é a coesão, mas não vamos falar da coesão, mas falar do desvio do potencial da luta. Do desvio, sim. Porque, sim. De facto, falamos da resistência para responder uma questão. Em 67, Cabral, falando em nome da CONCP, dos 5, disse uma coisa. Disse, olha, nós queremos que amanhã o mundo nos julgue, não porque fomos capazes de libertar Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, não, ter uma bandeira, um hino nacional, etc, etc, não. Mas se formos capazes de fazer 3 coisas nos nossos países,
a construção da paz, do progresso e da felicidade dos nossos povos. E então, mas essa questão já vinha também desde o início, quando ele dizia que, no fundo, nós queríamos, com a resistência, queríamos tirar os portugueses nos nossos países, etc. E sermos nós a mandar nas nossas terras. Mas a pergunta é só isso? Disse não. Temos que saber também eliminar tudo quanto não permite a progressão humana dos nossos povos, etc. Não? Por isso, no cerne, a primeira questão é a capacitação, a educação. Não? Cabral dizia saúde e capacitação. Saúde como a coisa melhor que cada povo tem. Capacitação para poder fazer com que o povo amanhã tenha saúde em todos os âmbitos da vida social. Não sei se estou a responder à questão. Estás a responder, porque este é um problema. Esse é o eixo da questão. Sim. Sim, este problema aqui o Cabral já tinha identificado. Hoje em dia, por exemplo, entre os 5, é muito crítica a situação, por exemplo, da saúde e da capacitação. Sim. De fato, eu não sei se os 5 países estamos nessa situação ou só, digamos, porque Cabo Verde parece que alguma coisa está a marchar. Mas não se nota isto em Guiné-Bissau, não se nota em Angola, não se nota em Moçambique. Sim. Mas acho também que temos que ser também um pouco, digamos assim, pacientes neste caso. Bom, não é que quero ser clemente com ninguém, mas a história, sabe, 50 anos para muitos historiadores não é muita coisa. Mas depois, eu acho que o essencial é que os que têm mais dificuldade, caro irmão, são precisamente os 3 onde se desenrolou realmente a 4ª dimensão do processo da luta de libertação. Quer dizer, a guerra. A guerra tinha que depois, era necessário passar por um processo que eles disseram, em primeiro lugar, a paz. Por quê? Porque todo aquele tempo acarreta consigo situações que deviam ser depois resolvidas através de um processo de purificação da própria memória histórica, dar justo valor, etc., para depois, digamos assim, alavancar, digamos assim, percursos para começar a trabalhar na paz, não? Para o progresso e a felicidade dos próprios povos. Ora, isso veio a faltar, sobretudo depois das independências, pelas situações um pouco dentro, mas sobretudo geopolíticas internacionais, que foram atacar os 2 maiores países, que são Angola e Moçambique. Quantos anos perdemos? E nesse tempo, o próprio PAIGC, MPLA, Frelimo, etc., não tiveram nunca ocasião de passar, digamos assim, esses valores do processo da luta de libertação do qual falava. Eu citei aqui falando de Marcelino dos Santos. Nunca houve. De forma que hoje você tem nesses partidos, claro que renovaram, por força, tem que renovar, porque os mais velhos passam, mas os mais jovens, a história do próprio movimento, dos nossos países, etc., não se sabe nada. Você não encontra nada em termos de capacitação, como bem dizias, nem no currículo escolar nosso. Eu não sei em Angola, mas na Guiné nunca. Começou um certo momento, mas hoje próprio não existe. Então, e depois, a partir dos anos 90, chegou esta coisa assim dita democracia, e que nós poderíamos
se tivéssemos um pouquinho mais de juízo e gente ligada à história, tentar averiguar um pouquinho o que essa democracia significa. Por quê? Porque os PALOPs, durante a época da luta de libertação à CNCP, tinha no seu vocabulário a democracia revolucionária. O que comportava essa democracia? Por exemplo, uma coisa essencial, e que hoje, caro irmão, você não encontra, é jamais mentir o povo. Qualquer que seja a dificuldade, é sempre melhor dizer verdade ao povo. Hoje, quem conta mais mentira, ele é que está à frente. Quer dizer, nós tomamos a democracia da forma como nos é apresentada hoje e transformamos-la numa simples arte de ganhar sem ter razão, mas de forma legal. Basta por... Não? Doutor, É isso. Então são esses valores, mas nós, durante a luta, houve esse processo que se chamava democracia revolucionária. Teríamos de estudar primeiro o que estava lá, o que, pelo menos como espírito, qual é o espírito disso que devíamos arrecadar para os nossos dias. Não houve esse tempo. E ninguém de nós, que eu saiba até hoje, conseguiu, de facto, tentar estudar o processo da luta de libertação como matéria que devia fazer parte do nosso currículo escolar. Tudo aquilo que eu sei sobre esses países, sobre esses processos, etc., eu, por curiosidade pessoal, a partir daqui da Itália. Não? Então, porque não em houve essa Angola, facilitação. em Angola nós temos este problema, por exemplo, do processo histórico contado às novas gerações. A Sim. história foi toda ela praticamente adulterada, em que se eleva mais um dos movimentos de libertação e Do que não é, sim, excluindo os os outros. outros. E isso tem sido um debate muito forte em Angola. Tem sido um debate muito forte e que agora o debate também começa a tocar Moçambique, porque Sim. nós temos nesses 2 países, ao menos, a realidade que tu bem sabes que são, digamos, Estado-partido ou partido-Estado, Sim. não é? Pelo facto de ser partido-Estado, não quer dar a espaço à participação dos outros na governação. Este é um grande problema, isto é mutilar, não é, o saber, do seu próprio povo. Falavas da democracia, antes de pularmos para outra banda, eh, temos aqui, um grande pecado que aconteceu, falas da mentira e tal, do engano, porque tu só podes falar da democracia quando vais valorizar o principal recurso do país ou o recurso desta nação, que é o povo. O povo, sim. Mas, de facto, é isso que eu estava a dizer, não? Que Uhum, a democracia revolucionária, como primeira condição, impunha que o responsável não tivesse medo do povo que governa, mas também que o povo não tivesse medo de criticar e dizer a verdade na cara aos próprios dirigentes. Portanto, o PAIGC, MPLA e Frelimo tem isso, não? Por isso que últimos anos eu disse, não, vamos estudar isso para, a partir disso, perguntar, porque eu fiz uma experiência na Guiné e eu vi com amigos militares, quando você fala disso, de coisas que eles viveram, eles são capazes de te dizer, olha filho, sim, é verdade, nós juramos respeitar isso, mas sabe, aqui depois as coisas complicaram, etc. Mas quando você vai lá, começa a citar, porque segundo Kant, não sei que, Hegel, espera que acabas a conversa, vai dizer, bem, Kant ou Hegel, mas se eu não tivesse pego na arma na mão, você ainda hoje estaria escravo de Kant e companhia. Então, é partir da nossa realidade. E a nossa realidade é que, Cabral dizia que para nós, naquele período, a democracia não era digamos assim, não era um direito, era um dever.
Não? Durante a luta de libertação, em que todos se confrontavam dizendo na cara a verdade. Não? Isto é muito profundo. De forma muito... E eu acho que também em Moçambique, mas também em Angola, quando eles dizem a famosa crítica e autocrítica. Autocrítica. Não? Sim, então, tudo isso, o espírito de tudo isso, foi passado ou não à nova geração hoje. Mas por que isso não faz parte do currículo escolar para a gente discutir isso e ficamos a discutir os valores da Revolução Francesa, que no fundo depois foi pôr-nos de lado como escravos. Porque depois da Revolução Francesa, de facto, o rei foi de novo reconquistar Haiti, não? Pondo de novo a escravatura. Não? Então, são uma série de coisas que não funcionam, não? Nesse sentido, mas naquele período, a democracia, enquanto democracia revolucionária, Cabral o fato era que a democracia não era para nós um direito, mas deve ser pensado como um dever. Dever de verdade, não? E dever de cada um que tem que enfrentar isso. Mas, sobretudo, essa questão que é preciso dizer ao povo a verdade sobre as dificuldades que temos. Nunca mentir, mesmo quando há derrotas, é preciso que o povo saiba, dizendo próprio que... porque qual é a luta em que só há vitórias? Não seria luta, não? Mas não esconder nada. Hoje, as nossas campanhas eleitorais, mano, isso é julgar com a ignorância do nosso povo, não? A arte de dizer coisas que bem sabes que não vais fazer nada de tudo aquilo, mas estás a prometer, não? Então, nós temos uma história. Agora, como pegar nessa história? Eu não digo para repeti-la, mas pelo menos para partir de algo e saber que não partimos de zero. Mas, professor... Só termino essa fase. Sim. E no caso do Estado, nós queríamos destruir o Estado colonial para construir um outro Estado novo, baseado na justiça, no trabalho e na igualdade. Não? Mas, sobretudo, a um certo momento, por exemplo, no caso do PAIGC, Cabral disse: todo mundo queria ser do partido. Agora, a aglomeração dos partidos, quem diz partido diz uma parte. E pensando no amanhã, não? Ele achou que o partido estava a crescer demais e era necessário criar uma estrutura que pudesse limitar o partido. E qual é esta estrutura? É o Estado. O Estado. Foi por isso que, olha, a outra extraordinariedade dos próprios da CNCP é que o único que na altura era partido, que é o PAIGC, consegue, com base nessa ideia de evitar que o PAIGC proclame a independência da Guiné-Bissau, organiza eleições legislativas, não? Dentro do territórios semi-libertados e territórios libertados, com a ajuda das Nações Unidas. De tal forma que, depois as situações, digamos assim, conjuntura geopolítica internacional, não consentiu que em Angola e Moçambique se pudesse seguir a mesma coisa. Isso é outro discurso. Mas, de facto, o que é que foi? Se a luta foi a luta do povo, é o povo que, escolhendo os seus membros, depois esses membros do parlamento se reuniram em Boé e nomearam o primeiro presidente da Assembleia da República, que foi Nino Vieira, e com o Nino Vieira, a Assembleia da República, portanto, do povo, proclamou a independência unilateral do país. Isso é um caso único no mundo. E nós temos orgulho disso. Que revolução melhor do que essa? Porque para formar a CONCP, Cabral disse, não foi fácil.
Porque muita gente não via a importância disso. Era preciso dizer, olha, se nós, ou se os angolanos lutarem tanto, e nós na Guiné ficarmos de braços cruzados, ou Moçambique, os tugas vão usar Moçambique para destruir a luta de Angola. E assim por diante. Portanto, nós tínhamos que nos unir. É por isso que fomos, de facto, os primeiros no continente africano a federar, primeiro como irmãos, fazer uma luta, e essa luta criou raízes profundas. Vamos agora, com muita pacatez, tentar recolher o espírito destes valores. Primeiro temos que estudar e depois ver como efetivamente trazer essa questão no debate hoje. Mas os Estados que nós temos hoje não correspondem de forma nenhuma ao Estado que se tinha pensado. Mesmo a questão das instituições, não? Porque quando se libertava uma zona, MPLA, Frelimo, PGC, não tinham tempo para administrar. Eles criavam condições para o povo se autogovernar. Como é que você explica que, por exemplo, o povo, porque no nosso caso se dizia, nós vamos pedir armamento, vamos pedir ajuda fora, mas não vamos pedir de comer. Não, isso tem que ser coisa do povo. É o povo que tem que alimentar o processo da luta de libertação. Na Guiné foram 11 anos. Em Moçambique, acredito que são os mesmos. Angola, não sei quanto. 14. Quase 14, sim. Como é que durante 14 anos o povo conseguiu alimentar a própria luta? Das independências a hoje, se você vai na Guiné, quase mais de 80% daquilo que nós consumimos vem de fora. Onde está essa resistência econômica? Então, eu acho que temos que ter paciência de buscar profundamente nas raízes da nossa, independentemente daquilo que o PAIGC, a MPLA e a Frelimo estão hoje. No seu parecer, para poder superá-los. No seu parecer, Dr. Filomeno, o que é que levou as nossas lideranças se desviarem do propósito sagrado para os seus povos? Porque esta de Amílcar Cabral é muito forte. E penso que era partilhado entre eles. E por outra, Agostinho Neto tinha dito que, por exemplo, tentando elevar Angola ou dando esta função a Angola, que Angola seria, por vontade própria, a trincheira da Revolução Africana. Sim. Mas esta revolução não estamos a ver. A revolução para as independências encontramos. Mas agora, essa resistência econômica que estás a dizer é que não estamos a conseguir. O porquê? O que é que falhou aí? O que é que não está a dar certo? A quarta dimensão que falas da resistência militar, aqui também voltamos a nos enfraquecer, penso eu. Porque estamos a depender da indústria externa. Nós próprios, África, não temos a indústria. É isso que estou a dizer. Quer dizer, nós fizemos uma luta extraordinária, dizendo, nós temos como princípio, nós da CONCP, não? Temos como princípio contar sobre as nossas próprias bases. É preciso partir da nossa realidade. E sabendo que por mais bonito que seja a experiência dos outros, o pensamento dos outros, isso nunca nos deve impedir de pensar com a nossa cabeça e com os pés bem fincados no chão. O processo da luta de libertação foi um ato e fator de cultura. Então, depois da independência, a construção da paz, do progresso e da felicidade
devia necessariamente ser também um ato e fator de cultura. Mas o que aconteceu é que depois das independências, não? Uhum. Tudo aquilo que era ato e fator de cultura foi posto de lado. Nós não sabemos nada. Nós somos, eu costumo brincando com os Uhum. colegas, dizendo, olha, nós somos uma espécie de peixes que foram bem treinados a nadar e a ser campeões de natação no oceano do outro, Uou. mas totalmente incapazes de saber nadar no próprio oceano. Quer dizer, nos horizontes do próprio povo. E eu disse, se o essencial de qualquer um desses percursos era, acima de tudo, o país. Em segundo lugar, o povo que luta para o seu país. Em terceiro, o instrumento que escolhemos, partido, movimento, etc. O importante é jamais esquecer que há partido é parte de um todo, que é o país e o povo. Mesmo a democracia, as pessoas confundem o grego logo dizendo que demos significa povo. Não, significa primeiro território. Nunca Território. significou povo. Sim. Ora, claro que um território é habitado por habitantes, mas depois, já na altura próprios gregos, nem toda a gente era povo. Era preciso ser cidadão. E Aham. nem todo Aham. o Aham. escravo não era. Então, por isso Não era até cidadão. Platão, sim, e por isso até Platão essa coisa da democracia não queria. Não, sabe? Há muita confusão nisso, não? Mas o importante é que nós tínhamos que herdar essa história. Não quem deu o primeiro tiro, quem deu... Não, não, os valores. Eu estou falando disso. Esses valores que nos deviam ser transmitidos no nosso processo de educação. Nós hoje não somos educados, somos formatados, não? A imitar o mundo do outro. Do outro. Quer dizer, combatemos Portugal, tudo aquilo que é do mundo do outro, porque queríamos ser nós mesmos. Depois das independências, não? Nos entregamos totalmente a imitar os outros. Primeiro pelas constituições, por exemplo. Uhum. Você vai buscar lá em Portugal que vem e escreve como se a Constituição fosse uma coisa que eu posso escrever e não fruto de uma demarche histórica de um próprio povo. E depois, com o tempo, os problemas que se vão acumulando hoje, na Guiné, em Cabo Verde, Cabo Verde tem outra situação, como bem diz, em Angola, em Moçambique, sobretudo, os que mais têm esses problemas. Então, o que é que fica? É que nós olhamos aquilo que acontece hoje e desvalorizamos esses movimentos. Ninguém quer mais ouvir falar daquela história. E é o pior erro que podemos cometer. Não. Vamos conhecer essa história. Essa é simplesmente a minha mensagem que eu lanço. Não para saber quem deu o primeiro tiro, quem não deu. Não, não, não. Os valores pelos quais eles lutavam. Vamos tentar saber isso. E saber que, por mais banal que isso possa ser, faz parte da nossa história. Estudá-la não para repetir, mas pelo menos para saber como projetar melhor o amanhã. O futuro depende sempre do nosso passado. E, de facto, o processo da luta de libertação, eles diziam ao povo, para entender a nossa luta anticolonial, vocês têm que entender, por exemplo, antes de mais, a luta contra a escravatura. Uhum. Guiné-Bissau foi um lugar de escravatura. Cabo Verde, idem. Angola, idem. Mas quanto disso existe na nossa escolaridade? O que é que tentamos saber disso para passar à próxima geração?
Agora, Eu acho que professor, são essas as grandes questões que são mais ou menos a minha preocupação, porque eu acho que, falando com muita gente, eu vejo que, efetivamente, mesmo aqueles que estão hoje diante desses partidos não conhecem nada dessa história. uhum, Não se pode, meu irmão, não há solução europeia aos problemas africanos. Temos que pensar com a nossa própria cabeça como pensamos durante a luta de libertação. E é pondo o país e o povo em primeiro lugar que se conseguiu vencer. uhum, uhum. Não. Agora Agora, não estamos a vencer porque abandonamos tudo. E uhum, depois de 60 anos, mesmo para todo o continente, está claro que não é com as enxadas dos gregos é que nós vamos, de facto, construir as nossas hortas na Guiné, em Angola, Moçambique e outros lugares. Isso nunca funcionou e não vai funcionar. Então sim, vamos ter mesmo que revalorizar a nossa história e a nossa cultura, que quer dizer valorizar o povo, a criatividade do povo. Nós sim. somos, caro irmão, os únicos povos ainda hoje na Terra, nesta face da Terra. Lutamos com a questão da capacitação e saúde, mas entretanto somos ainda hoje os únicos no mundo que continuam a pensar o que não vivem e a Hum, viver o que não pensam. E uhum. isso nos leva a ser eternos consumidores daquilo que não produzimos e produtores daquilo que não consumamos. Uma, Porque, uma pergunta retórica, bem, penso que é retórica, se não estou a errar. É, falarmos e não apagarmos o nosso passado da escravidão. Eh, vou reformular a pergunta. sim, É importante nós não esquecermos do período da escravatura que nós vivemos. sim, Ela, até que ponto ela nos ajuda para melhor projetarmos e defendermos o nosso patrimônio cultural, defendermos a nossa identidade. Quanto este período da escravatura pode ser útil para nós? Porque tu dizes, não é, que até nos livros não encontras estes vestígios falados de uma forma verídica. Até sim, que sim. ponto o falar da escravatura, da época da escravatura, ajuda o nosso povo a melhor se projetar e defender a sua identidade. Porque antes nós não fomos escravos, Sim, de tornámos-nos facto, escravos sim, durante um período. um Portanto, não período, sei. sim, Uhum, sim. Não, de facto, não, tem toda a razão. E é aqui que eu queria chegar, quer dizer, assumir a própria história, não a história dos outros, não? O que é que foi o processo da luta de libertação? Por que é que nós fomos primeiro escravizados e depois colonizados? Por uma razão muito simples, eu vou simplificar isso. Houve quem disse que os africanos em geral, os negros de forma mais particular, não têm alma. E a alma é rácio. hum, Rácio significa capacidade de raciocínio. Não tendo alma, então os negros, os africanos, são incapazes de raciocinar. E se você não raciocina, então você não pode ser protagonista do próprio destino. Precisa de alguém que se ocupa de ti. Não? É por uhum, isso que Hegel dirá que a escravatura, mesmo em relação a um povo que ama tanto a liberdade como o povo europeu, é uma coisa horrorosa, mas é a única, digamos assim, é a única senda pedagógica possível para tentar tirar os negros africanos dessa escuridão, não? Da infância da humanidade na qual estão imbuídos. E olha que depois da escravatura, a colonização então o que é que fez? Fez três coisas essenciais, manos, que foram graves
e que nos continuam a perseguir. A tua cultura, não é cultura, foi transformada em folclore. A tua língua não é língua, porque não é uma visão, mas foi transformada em dialeto. E a tua religiosidade, a tua espiritualidade em superstição. Então você não tem língua, não tem cultura, não tem espiritualidade. A única forma de ser alguém é começar a observar o mestre do momento. Qual era o mestre? Para nós, no nosso caso, era Portugal. Para os outros era inglês. Para os outros era um francês. Em que você devia ser português de segunda classe, não sei o quê, etc, etc. E nós sempre nos medimos com base nisso. Quem de mim e ti, caro irmão, da nossa geração, não cresceu pensando que quando você fala português, como estamos hoje a falar, então estamos a falar a língua. E quando tu falas a tua língua, não, isso, ou falas o quimbundo, não sei o quê, isso é dialeto. Crescemos com isso. É por isso que eu estou a dizer, é darmos-nos na conta hoje que nós fomos formatados, primeiro a desprezar aquilo que é nosso. E então é nessa base que a escravatura, não? É importante, porque temos que recordar a escravatura para produzir aquilo que dizia Cheikh Anta Diop, um processo de conscientização, não para ficar na dor, não, abrir a tomba e ouvir o cheiro dos cadáveres de ontem, mas para que o amanhã dos nossos filhos e netos seja menos pior, como diz o Severino Nguenha, do presente que nos é dado de viver. Não? Para que ninguém amanhã possa ser submetido à escravatura, não só pelos colonizadores, mas também por aqueles mesmo que libertaram o povo, porque isso estava também escrito, evitar que aqueles que libertaram o povo amanhã sejam eles a repetir a mesma coisa. Quer dizer, simplesmente fomos ocupar palácios, lugares dos chefes, etc, etc. Não? E é isso. A escravatura nos interessa no sentido de criar consciência do mal que nos chegou e perguntarmos por que foram capazes de nos dominar. Não? Por que foram capazes? E na fase da colonização, até como bem dizias, mano, o que nós fizemos logo depois das independências? Nós fomos pedir armamento. Para defender os nossos povos e países. Se nós fôssemos um povo atento à sua história e historicidade, deveríamos saber que a primeira coisa que devíamos fazer é criar condições para nunca mais ser submetido com a força das armas pelos outros, não? Ou sermos capazes de defender o nosso povo, não? Da situação de segurança, etc. Olha a segurança, por exemplo, em Moçambique hoje, não? Quer dizer que abandonamos tudo, não fomos capazes de pensar a nossa história, fomos copiando os outros. Moçambique é uma coisa muito, muito triste, né? Fiquei a saber hoje que a polícia, por exemplo, as Forças Armadas têm um exíguo número de efetivos. São na ordem de 11 efetivos das Forças Armadas num universo de 35 milhões de moçambicanos. A polícia tem mais efetivos que que as próprias Forças Armadas. É aí que estamos a ver, com o problema do Cabo Delgado, tem que buscar ruandeses para virem lutar pelo território. E é isso que eu estou a dizer, quer dizer, a história não é determinante, mas impacta. E é preciso saber bem, por isso mesmo que se costuma dizer, mesmo quando é melhor não saber onde estás a ir, mas nunca esquecer de onde você vem. Não? E isso significa também, se você nunca se esquece de onde você vem, se amanhã você
ministro nunca se vai colocar na posição de, digamos assim, de alguém que está acima já do povo. Não. Porque vem sempre de uma fonte muito modesta. E nós perdemos esse contato. Não? É nesse sentido que conhecer a história é para evitar erros de amanhã, mas também como forma melhor de continuar a saber procurar maneiras de como escavar fontes para a sede do amanhã. Não? Um povo que não é capaz de dialogar com a própria história está quase sempre prestes a repetir os mesmos erros. Não? É Professor, nesse sentido. E depois, a partir daquilo, realmente termino ali, como o irmão dizia, a partir dali descobrir que, de facto, a escravatura e a colonização, depois o apartheid, os humanos, foram, sim, uma fase na nossa vida, mas não foram a fase da nossa vida, não. Nós fomos algo antes. Então, o que é que fez com que, a partir daquele momento, nós fomos utilizados daquela maneira? Como evitar que os nossos filhos nunca mais tenham que passar por isso? É tomar consciência daquilo que se passou. E é o que não fizemos. E é isso que Cheikh Anta Diop dizia. Por mais, a história serve para ter placentas. Porque por mais interessante que possa ser a placenta dos outros, ele diz, até quando nós, africanos, continuaremos a tentar resolver os nossos problemas, passado, presente e futuro, com a placenta dos outros, quer dizer, o paradigma dos europeus, nós jamais conheceremos, ele não diz a liberdade, mas diz, jamais conheceremos digamos assim, o essencial, não? Da liberdade. O que é que a liberdade implica em termos de responsabilidade social? Não? Se nós fôssemos um pouquinho mais atentos à história, saberíamos que todas estas gimnastiques da economia hoje que nós levamos avante, isso nos leva a patamares de crescimento econômico. Mas sabemos que, como o povo não participa disso, então significa que o crescimento não produz necessariamente o desenvolvimento. O que é que vamos fazer com 99% da nossa população, não? Sem que essa população seja posta de novo, como na época da luta, nas trincheiras de ser ela mesma protagonista do seu destino. Essa é a minha pergunta. Uau. Professor, esta pergunta fica bem patente, fica salientada aqui como, digamos, uma das tarefas. Portanto, aqui a tarefa que estamos a atribuir aos nossos povos, primeiro é conhecerem a nossa história, não negarem Não negar. as evidências, os traços do nosso percurso. Devemos ir buscar para nos identificarmos, para termos noção do que aconteceu, para melhor projetarmos o nosso futuro e sermos donos do nosso futuro, não é? Futuro. Sim, sim. Olha, hoje foi uma masterclass para a emancipação. Para quem esteve atento, é uma masterclass. Entre jornalistas, conversa entre jornalistas. Então, significa que de vez em quando também temos alguma coisa a dizer. Alguma coisa, olha, estou soulevado, não é? Como se diz em francês, estou soulevé, não é? Enxuguei um pouquinho aqui através de si, isto é muito bom. Agora, temos aqui uma pergunta muito interessante de um seguidor. Quando falavas falávamos da escravidão, a pergunta é a seguinte: podemos dizer que essa escravidão vai além da expropriação do corpo, mas toma a essência? Não sei se consegue. Olha, sabe-se que
todos os historiadores hoje estão de acordo em dizer que o que impactou mais o africano, fazendo com que nós hoje temos mais dificuldade de recuperar em relação aos outros povos, os asiáticos, por exemplo, foi a escravatura. Porque a escravatura foi a negação absoluta do estatuto antropológico humano do africano. Foi projetado e depois juridicamente também formulado com o Código Noir, em que você não tem humano em si, tem uma mercadoria. Portanto, se eu pegar nesse copo, não, e jogo no chão, pegar uma criança africana, jogar no chão, é como ter jogado simplesmente um copo. Não é pessoa. Não? E houve até nos anos, olha, que mesmo, por exemplo, os zoos humanos que se praticavam em todas as grandes capitais da Europa e da América, isso terminou no dialbar da Segunda Guerra Mundial. Portanto, terminou não porque os europeus se conscientizaram que os africanos são seres humanos. Não, porque tinha iniciado uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, eram feiras ali onde você levava mulheres, crianças, etc., que em vez de girafa e que você põe isso, e crianças que deviam, assim, iam lá com bananas tentar de ver a reação das... Isso era um divertimento. Não? Depois, quando terminou a escravatura, não? Portanto, nas plantações de cana-de-açúcar, os escravos foram tirados de lá. Mas o que ficou é que, de agora em diante, a plantação da cana-de-açúcar estava já dentro de nós, das próprias pessoas. Tinha conquistado totalmente o outro. E então, o que nós fazemos? Como durante toda a nossa época digamos assim, do processo de educação que fazemos, já que nós não temos cultura, não temos língua, não temos espiritualidade, temos que imitar, estudar sempre a coisa dos outros. O que é que isso nos levou? Isso fez de nós os maiores imitadores do mundo do outro. Perdemos confiança em nós. Não? Basta ver, por exemplo, a visão, digamos assim, estética que nós temos de nós mesmos. Depois são discursos bem delicados, não, por fazer. Sim. Mas o humano sabe, tem ideia daquilo que eu estou a dizer, do ponto de vista estético. Não? Por quantas coisas estamos sempre a imitar. E Engelbert Weng, que é um historiador, diz: quando um povo é obrigado a imitar tudo da vida do outro, até a forma de amar, esse povo cai não só numa, digamos assim, pauperização estrutural, porque o Estado é, mas sobretudo numa espécie de pauperização antropológica. Então, muitas vezes se diz: vocês têm que olhar, os asiáticos, os chineses fizeram, não estão ali a se lamentar. Não, esquecemos isso. Eles passaram tanto mal, mas eles continuaram com a sua língua, a sua cultura, a sua forma de religiosidade. Isso faz muita diferença. E, portanto, por isso, mesmo
os nossos, desde o início, a questão do panafricanismo e negritude lhes deu a ocasião, primeiro antes de se lançar no processo da luta, de fazer aquilo que eles diziam o processo de reafricanização de si mesmos, dos próprios espíritos. Hoje não. Gravata, eu quero ser como não sei o quê, aquilo outro, etc, Eu tenho a etc. gravata, né? Não, não. Mas gravata no sentido, Sim, 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 não, não, digamos não. assim, sim, no sentido do mundo do outro. Uhum. Não? Não, eu vou fazer de tudo para chumbar a tal lei que podia beneficiar tantos. Por quê? Porque em Angola eu não quero que pare de vir bacalhau e ervilhas. Hum. Então vou fazer de tudo para fazer chumbar um projeto de lei que faz com que o peixe angolano seja consumido. Não sei se Hum. está a perceber o que eu estou a Uhum. dizer. Uhum. Não? Uhum. Uhum. Nós não nos damos conta, mas é isso que tem, porque fomos formatados, Ah, irmão. E é tempo que nós nos demos conta que, repito, por mais bonito que possam ser as, digamos assim, o pensamento grego, mas não é com as enxadas dos gregos, realmente. Com todo o respeito que eu tenho para eles, uhum. que nós vamos realmente cultivar as nossas machamas, as nossas hortas, etc, etc. Os primeiros a entender isso foram os gregos. Os gregos não inventaram nada, foram buscar em África, no Antigo Egito. Depois, quando voltaram, pensaram que era melhor. Eles não eram nem sequer a Europa, eles eram Uhum. gregos. E tiveram que se adaptar o conhecimento adquirido a formas a partir do próprio país. Então, essa coisa de copiar tudo. Eu estou com asiáticos, trabalho muito aqui com os asiáticos. E eu Uhum. noto uma coisa. Eles vamos nas universidades, frequentamos as mesmas universidades, aprendemos a mesma coisa, mas eles depois só levam 40% daquilo. O resto, 60%, é questão cultural inovativa deles. Nós não. Nós queremos todo o paquete. Há tudo. Pacote já feito, sim. Hum. 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 É só E chegar minimizar aquilo que é nosso. aquilo que é nosso. Esse é o problema hoje. Então, para fazer isso, vamos ter a paciência. Para melhor criticar os nossos movimentos de libertação, é preciso conhecer no fundo os valores que eles foram capazes de emanar e que todo mundo admirou, para a Uhum. partir dali começar a atacá-los próprio com função disso, porque de facto, como bem fizeste no título, eles desviaram-se. Não só desviaram, estão a fazer outra coisa que não tem nada a ver A ver. com aquilo que efetivamente tinham prometido durante o processo da luta de libertação. Por razões, não sei, mas vamos juntos tentar saber, tentar recolher essa herança primeiro. Por mais banal que seja, faz parte da nossa herança. Muita gente morreu acreditando naqueles valores. Se nós deixarmos isso de lado, significa que não entendemos nada da Revolução. Muitas vezes temos ali a coisa de pensar sempre a Revolução Francesa como se fosse uma distribuição de rebuçados. Aquilo era mesmo degolar, meu irmão. Uhum. Uhum. Não paremos de ter complexo da nossa história. Que tem muita coisa de bom e tem muito de mau. E temos, Mas por é ende, nosso. sim, basta conhecê-lo para projetarmos melhor o amanhã. Hum. Ok, ok. Professor, eu queria dar um período, uma oportunidade aos que estão a nos acompanhar, talvez. Ah, bom. Sim, talvez temos alguém que queira, telefonar, não sei, porque geralmente aqui nós damos oportunidade de uma, 2 pessoas telefonarem, geralmente aqueles que acompanham, o canal Ok. há bastante tempo. Vamos só dar aí uns 5 minutos, não sei se tem alguém, se é pela primeira vez o número está a passar ali no rodapé. Agora
Professor, houve uma outra pergunta. Hum, Houve uma outra pergunta, mas isto é indo um pouquinho no campo dos países francófonos, e eu vou bem. expor aqui. Sempre o mesmo amigo que nos perguntou primeiro, e aqui ele diz: é possível ver o Traoré como um percurso de uma nova forma de liderança no mundo? E os Palopes podem ter essa busca por união e pacificação social retomadas com o povo em prioridade? Bom, é uma interessante pergunta. Eu comecei logo dizendo que se, digamos assim, se nós olharmos atentamente por aquilo que está a acontecer no Sahel hoje, nós vamos dar-nos na conta que efetivamente eles estão repetindo aquilo que nós fomos capazes de fazer e que todo mundo admirou nos anos 60. Primeiro, esta união de federação de povos irmanados e que entenderam que era necessário unir-se. E fomos capazes de nos unir mais até do que Portugal e os seus aliados. Hum, Eu acho que isso foi a primeira surpresa, por causa da distância. Os portugueses não pensavam nisso, não? hum, E Cabral várias vezes ele até disse, em Moçambique, a um certo momento tivemos que ir lá até forçar, em Angola, etc. Embora não foi fácil convencer muita gente que hum. era necessário seguir essa linha, não? Porque estávamos sempre habituados a dizer, mas o que é que você vai fazer lá? Eles têm, cada um tem. Não. Portanto, a união e essa, volto a dizer, a luta criou essas raízes, a capacidade de unir quando os africanos, todas as vezes que os africanos se uniram, foram capazes de ganhar. De ganhar. Sim. Quando chegou a independência, os palopes, cada um começou a andar por conta própria. Estamos onde estamos. Mas hoje História temos medo perdida. da tecnologia. Hoje temos medo da tecnologia que é como se nós não a dominássemos e os outros não é, estão mais avançados e nós temos medo. Sim, sim. Esse é um outro capítulo de novo que deveria saltar nisso. Então, o que eu quero dizer, então, o primeiro que já naquela zona, depois tentou trazer um pouquinho desse processo de consciência daquilo que aconteceu nos Palop, na zona do Sahel, foi Thomas Sankara, que era efetivamente, se você vê, quase a encarnação de Amílcar Cabral, Hum, como aquele que está na zona da África Ocidental. uhum. Exatamente a mesma mensagem, a mesma coisa. Temos que vestir aquilo que é nosso, temos que comer aquilo que é nosso. É Então, preciso sairmos desta mentalidade colonial, etc, etc. Começar a valorizar aquilo que é nosso. nosso. Não? É mesmo. E depois foi morto. Por quê? Porque ele não conseguiu congregar os outros. Agora, passados anos, essa gente que nasceu nunca viu Thomas Sankara, Hum, mas ouviu a mensagem de Thomas Sankara, mas sabe também que antes de Thomas Sankara houve gente como Sékou Touré e sobretudo Amílcar Cabral e os outros, uhum. etc., que foram capazes de mostrar essa unidade. E eles estão a tentar corrigir o que não funcionou na época de Sankara, não? E tomar mais medidas para poder, de facto, fazer nascer um outro processo de consciência. É por isso que mesmo os bispos africanos, o SECAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África, disse: nós continuamos a ser contrário a golpes militares, mas convidamos todos os africanos a ler o que está a passar no Sahel como fenômenos messiânicos. Hum.
Quer dizer, está-se a passar outro tipo de questão. Porque quando você tem 90% de juventude, mulheres, etc., pela estrada, a aplaudir todo este processo, como é que você vai dizer que não é um processo democrático, no sentido de participação do povo? Do povo. Não? Mas como nós, a democracia para nós, não. Os brancos assim dizem, fixaram algumas normas, etc., etc., e não se faz isso, isso que está a ser feito não vai naquela norma, então vamos combater. Para mim, quem tem mais medo daquilo que está a acontecer no Sahel não é o Ocidente, é a União Africana e a CEDEAO. De facto, porque eles estão desconectados com aquilo que deveria ser. Sobretudo porque cada vez mais está a crescer essa consciência que Nkrumah tinha razão e que Júlio Nyerere, depois, 40 anos depois da independência de Gana, foi lá para pedir desculpa aos ganeses, dizendo: eu tinha votado contra logo, mas hoje eu quero dizer: without unity, there is no future for Africa. Porque quando eu saio como ex-presidente, as pessoas não se interessam da minha tanzanianess ou ghanaianness, etc., etc. Eles nos veem simplesmente como africano. Ponto final. Mano, nós estamos aqui nesta terra. Quem pergunta se você é angolano, ninguém se pergunta. Não, você é preto e africano. Sim. Então, significa que hoje, mesmo como já dizia o próprio Cheikh Anta Diop, essa questão há de vir não dos nossos chefes de Estado e de governo, mas do povo, que entende que todas as vezes que os africanos se uniram, são capazes de vencer. Isso é unidade cultural, já existe. O que falta é a vontade de uma construção da unidade política. E então o Sahel está a fazer ressurgir esse espírito, a dizer que afinal esse espírito nunca morreu. Se o humano se lembra, até alguns anos atrás, de vez em quando até ainda estava vivo o Gaddafi, a União Africana se encontrava para falar do processo da construção dos Estados Unidos da África. Desde que faleceu o Gaddafi, nunca mais acabou. E até uma anedota que eu vou te contar, que o Júlio Nyerere diz que foi, sobretudo, aquele último de 1965, em que deviam, porque disse assim, nós tínhamos duas tarefas, a OUA. A primeira é aquela de preparar terreno para ajudar os movimentos de libertação a terem a sua independência. Ele diz, nisso a OUA conseguiu, mas o segundo objetivo, que era a unidade africana, nisso falhamos. Mas ele diz assim, quando em 65 nos reunimos para isso, eu ouvi, ele diz assim, não vou citar o nome, mas ouvi um chefe de Estado que quando saiu ele diz assim, ainda bem, eu vim aqui como chefe de Estado e estou a regressar para casa ainda como chefe de Estado e não como simples governador. Entendeu? Entendeu? Então, é por isso que eu disse que, para mim, o maior medo não são os externos, mas os próprios africanos que se acomodaram na cadeira e querem continuar a ser chefes de Estado, não importa como. E Níger, Mali e Burkina estão a demonstrar que basta que haja uma locomotiva modelo para fazer ressurgir esse ideal de união de África, porque só unidos é que seremos mais fortes. Se nós não nos unirmos agora, meu irmão,
daqui a alguns anos, em vez de 55 Estados, vamos ser centenas, porque vão sempre continuar a nos dividir para melhor reinar. Isso que estamos a assistir quase a acontecer na República Democrática do Congo, não é? Do Congo, Eles sim. estão a ir nesta direção. Sim, mas temos que entender isso nós. Eu costumo sempre dizer, é chegado o momento de começar a dizer que o problema não é do pescador, não, mas é do peixe que continua a pensar que um dia o pescador há de vir para o libertar das redes. Quando é que foi? Não, sempre ganhou o seu pão assim, por que hoje vai desistir de tudo aquilo? E o Mano sabe, eu sou da Guiné, sou da terra Cacheu, etc. É terra de pescador. Eu sei quanto eles custa ter dinheiro para primeiro comprar uma rede, depois ter tempo ali para estar a cozer tudo aquilo. Você pensa que todo aquele esforço é para ir ser ecologista dos peixes? É para guerra ao peixe. Não, é isso. Então o problema não são os outros, somos nós, africanos. É hora de começar a dizer somos nós. Sim. Olha, tipo, houve uma declaração de um chefe de Estado e, por conseguinte, angolano, Sim. que ao lhe entrevistarem numa cadeia, penso que era France, não sei se não era Jeune Afrique, era France, France 24, por exemplo? na- por exemplo, mas aquela outra, Sim. e ele disse eh, nós devemos nos preparar para irmos salvar a Europa. Como é que nós temos que ir salvar a Europa? Sim, sim, sim. Bom, Não é? sabe, cada opinião, eu digo Não. sempre, cada ponto de vista é sempre a vista de um único ponto. Não? Traz suas razões, mas eu digo, depois de mais de 700 anos, eu não digo do ponto de vista das relações entre povos, não. Nós fomos aqueles que mandaram recado dizendo aos povos do Ocidente, porque ao mesmo tempo que a CUNCP, os PALOPs, pediam auxílio ao Bloco do Leste, pedia também auxílio ao Bloco do Ocidente. Sempre fazendo menção que nós nunca confundimos os povos com os seus dirigentes, com os seus governantes, porque os governos passam, o povo permanece. É por isso que Agostinho Neto primeiro e depois Amílcar Cabral solicitaram aqui na Itália para que fosse mudada a forma de relacionar, de solidariedade. Diz, sim, solidariedade, tudo aquilo que vocês dão é importante, etc. Mas nós queremos mudar isso para ser primeiro que coisa? Conhecimento e solidariedade. Quer dizer, a cultura. Em primeiro lugar. Sim. Então, porque com a cultura você vai construindo pontes entre os povos, etc. Então, nesse aspecto, era muito mais interessante. Não? Então, nós temos que continuar esse diálogo cultural com os outros povos. Mas este rendezvous de donner e de recevoir, como dizia Senghor, significa estar no apontamento do dar e de receber, se você tem algo de específico teu para dar. A reciprocidade. Sim. Mas se você vai lá para exibir a cultura portuguesa, francesa, eles já têm isso. Então, eles saber que depois de 700 anos, do ponto de vista político e geopolítico, irmão, ali o Ocidente, o pescador, nunca vai mudar a sua tática, porque ele vive daquilo. Talvez ele vai sofisticar a tática. Sim. Não? Então, é você que tem que perceber que, olha, eu é que tenho que mudar. E o Sahel está a dar prova daquilo que já dizia até Fabien Ebousi-Boulaga,
o Ocidente tem peso lá onde nós o damos esse peso. Não? Se costuma dizer que a falta de respeito está sempre no olhar de quem é olhado. Não, não, começa sempre lá. Alguém tem que ver nos teus olhos que pode faltar-te de respeito. Não? Então, se nós não respeitamos nós mesmos, a nossa história, a nossa cultura, a nossa própria gente, os nossos países, como é que você quer que os outros te respeitem? É por isso que é preciso mudar a 360 graus o nosso currículo educativo. Regressamos lá, fizemos a luta para saúde e capacitação. E são precisamente 50 anos depois das independências nossas, os 2 maiores desastres nos nossos países é precisamente o âmbito da educação e da saúde. Continuamos a ter o mesmo medo de se adoecer. Nós na Guiné até tivemos quase 2, 3 anos sem escolaridade. Você imagina, um país onde morreu tanta gente para que os filhos fossem para a escola. Eu até ouvi em campanhas eleitorais gente que dizia que a escola não é nada. Então, e isso você vai culpar o Ocidente? Não. É aquilo que está, o Ocidente que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Sim. Ok, doutor, o Ok. nosso tempo é escasso, temos muito ainda por falar, vamos encontrar outras datas, segundo Ok. sempre a tua disponibilidade, e voltarmos aqui e falarmos aquilo que é essencial falar, ajudar muitos dos nossos irmãos africanos a recuperarem as suas identidades, a pensarem africanamente e desenvolverem-se africanamente e ajudar as nossas nações a serem o que elas devem ser, não fugirem do cerne daquela que é a essência, não é? Da nossa identidade. Professor, eu gostaria de falar dos teus livros, mas eu vou deixar para a próxima, para o Próxima. próximo encontro e gostaria de expor capa por capa, não é? Capa de cada livro, Isso. e assim podermos melhor conhecer as tuas obras. Mas hoje eu quero perguntar, quais são, onde é que podemos encontrar os teus livros expostos na net? No Amazon? Em que livraria online podemos encontrar os teus escritos? Olha, eu não estou bem dentro disso porque é mais a casa editora que faz isso, mas eu acho que muita coisa também você encontra no Amazon. Por exemplo, o livro que eu escrevi, o livro Entrevista com Bonga, não? Eu acho que isso existe ainda, mas depois os últimos que eu publiquei mais em italiano, eu acho que isso se encontra quase online. Online. Muitos me dizem que vão online e encontram esses livros. Encontrei não é? Alguns dos teus já online predispostos. Sim, sim. Agora, o que estou a tentar fazer sair agora, brevemente, há de ser um outro, que é, isso vai sair em ambas as línguas, né? Primeiro em português, depois em italiano, que é sobre a mudança de paradigma. Não, essa coisa que muitos hoje, sobretudo aqui, têm dificuldades de entender que as lutas que estão a ser feitas hoje em África não tem nada a ver de contra o Ocidente, não. As pessoas simplesmente estão a dizer é chegado o momento de mudarmos paradigma, horizonte. Quer dizer, eu não estou mais interessado nisso, estou interessado nisso. Se você quer, tem que entender isso, não? E vejo que aqui há essa dificuldade, tanto essa coisa como se nós, africanos, não pertencêssemos sempre a alguém. Então, por forma que se você não está com esse, então está com o russo, está com aquele outro. Não,
quer dizer, e depois eles fazem comércio entre eles, não? E ali não é o caso de ser É o que ninguém. acabaste de dizer, é o que acabaste de Hum. dizer, professor. O problema é o peixe e não o Sim, pescador. o pescador. É isso que eu estou a dizer, então. Então eu disse mesmo, é preciso que nós mudemos esse paradigma, aproveitando sobretudo dos centenário, primeiro em 2023, do Cheikh Anta Diop, que foi o pai de, eh, daquilo que se diz, é preciso mudar o Uhum, paradigma e abraçar as humanidades clássicas africanas. E uhum, depois o centenário de Amílcar Cabral, que mostrou que é preciso abraçar aquele horizonte das humanidades e torná-la ainda mais popular e conseguir fazer com que o povo simples perceba aquilo uhum. e, e projetar-se num projeto político como aquilo que foi dos Palopes, que houve a participação. Eu acho que seja em Angola, como em Moçambique, como na Guiné, como em Cabo Verde, todo mundo queria ser independente e Entendeu? participava. Uhum, Era realmente a luta do povo. Então vamos tentar fazer também que, abraçando isso, uhum, nós leiamos a partir da nossa história, uhum, sejamos capazes de digamos assim, prospectar, projetar algumas perspectivas que façam primeiro como forma de recolher hum, totalmente, não, os uhum, trunfos da luta, não, e sermos capazes ou de fazê-los avançar ou de continuar a traí-los, como hum. dizia Cabral, não? Então, vamos fazer avançar isso. Precisamos de voltar a sermos nós mesmos, Nós mesmos. Uhum. protagonistas do nosso destino e do destino do continente africano. E também, Ex com base nisso, continuarmos a ajudar o mundo. Afinal, o processo da luta de libertação não era uma forma de nos isolarmos, uhum. mas eles disseram em 67, sim, a nossa luta é para irmos também fazer parte dessa convivência pacífica internacional. Só que antes de coexistir mundialmente na paz, é preciso existir Uhum, como sujeito histórico. uhum, uhum. Então, e para isso, muita gente morreu. Toca a nós se queremos continuar a ser africanos, angolanos ou então outra coisa. Ah, ah, ah. Ok. Olha, é muito, muito profundo. Gosto muito de ouvir as tuas intervenções e hoje não fugiu da regra. E muitas das vezes que eu ficava hipnotizado a te ouvir e esquecia até do meu papel. Mas gostamos imenso e eu vou procurar depois de terminares com a agenda que tens em Moçambique, Ok, vou procurar sim, sim. encontrar um furo para que voltes imediatamente, o mais rápido possível, Sim, e sim, continuarmos sim. este diálogo tocando noutras temáticas Ok, que ok. o nosso público, os nossos irmãos precisam de facto ouvir. Muito Sim. obrigado por nos Obrigado concederes você. o teu tempo Obrigado e você pela oportunidade, por essa fraterna oportunidade. E obrigado também ao público que teve a paciência de nos escutar. Espero que tenham levado algo. Sempre com a intenção que cada ponto de vista é a vista de um só ponto. Ah? um só ponto. Pode ser diferente do outro, mas o importante é saber que os problemas no mundo, para mim, têm sempre três soluções. A solução do humano, que não é minha, a minha, que não é solução do humano, e Uhum. depois a solução justa, que é aquela que temos que necessariamente transitar um em relação ao outro O para outro, procurarmos juntos através de quê? Do diálogo. do diálogo. E Encontrar o ponto de E Moçambique desta vez está de parabéns, porque depois da história dos 16 anos, desta vez não é tanto a crise aquilo que aconteceu pós-eleitoral, hum, mas eles foram capazes de mostrar que foram capazes de pautar naquilo que é o essencial. A palavra a palavra. é um instrumento de resolver os nossos conflitos e não mais as armas.
exato, Eu faço votos para que continuem nessa linha, apostar sempre na palavra, que é a única que efetivamente edifica. Somos seres humanos e se falamos, há um motivo, não? de Tanto facto. a palavra é aquilo que significava até Angola, não? É aquilo que Uhum, liga pessoas, uhum, não? Então, uhum. que seja assim. Eu fiquei muito satisfeito com essa coisa de Moçambique, que no fim estão a dialogar. E Isso de, é um e grande trunfo. Temos que lhe dizer parabéns. de facto, professor Filomeno, eu não quis entrar e falar em Moçambique sabendo que tens uma agenda, mas eu Uhum. vou querer falar e que tu exteriorizes um pouco mais sobre Moçambique quando regressares, né? Sim, de facto, de E facto. sei que vais trazer uma bagagem, voltarás com uma bagagem muito rica. Então, vamos deixar, quando voltares, vamos falar de Moçambique. Obrigado. Até lá. Ok, ok, até lá, Ok. um de Tchau, coração, meu tchau. irmão. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado Caros você. amigos, estivemos aqui com o Dr. Filomeno Lopes, uma mente brilhante africana, um guineense que tem estado a fazer grande diferença, tem estado a contribuir muito para o enriquecimento cultural e identitário de nós, os africanos. Muitos de nós que vivemos cá, em Roma, em particular, na Itália, aqueles que conhecem a realidade a existência de Filomeno, temos procurado o máximo beber do seu conhecimento. Como vocês puderam também petiscar um pouco daquilo que é Dr. Filomeno. Na próxima, iremos expor aqui os seus livros. Como ele bem disse, tem poucos em português, tem bastantes em italiano, e vamos depois lhe perguntar o porquê não transcrever elas em língua que nós melhor nos veiculamos. Então, fica aqui também a recomendação de reverem tudo aquilo que foi dito aqui, deixem os vossos likes, partilhem também para que os outros possam receber, beber deste conteúdo que foi transmitido hoje. E se tu não estás inscrito no canal, inscreva-te e estejamos juntos nesta caminhada. Muito obrigado, estamos juntos, estaremos cá amanhã com mais um tema interessante. Um chico coração, até lá, bem-aja.